abrir a palavra do nosso Deus no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10. Nós iremos ler do verso de número 19 até o verso de número 25. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, do verso de número 19 até o verso de número 25. Nós temos trabalhado, nós temos meditado em uma visão de reino e uma visão de igreja, e também descobrindo o nosso papel, quem somos nós ou quem sou eu no corpo de Cristo, que é a igreja. E nós destacamos e observamos que a igreja, ela tem um dono, a igreja tem um Senhor, que é o Senhor Jesus, Ele que governa a igreja. Bem como também nós destacamos que nós somos servos e precisamos servir assim como Cristo serviu e demonstrou isto plenamente quando Ele foi encravado na cruz do Calvário. E hoje nós iremos perceber a reconstrução, da reconciliação, da aproximação e a importância de vivermos em comunhão, não somente com Deus, mas também com o próximo. Portanto, Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 19, a palavra do Senhor nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ler o verso de número 24 e verso número 25 juntos. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Obviamente, preciso explicar o contexto desse texto. Nós não sabemos quem é o seu autor, o autor dessa carta. Alguns afirmam que pode ter sido o apóstolo Paulo pela grandeza e a riqueza de detalhes e a maneira com que é aplicado ao coração da igreja, observando o Antigo Testamento, as práticas da antiga lei, da antiga aliança, para apontando assim para a prática da nova aliança em Cristo Jesus. Se você ler todo o livro de Hebreus, toda a carta aos Hebreus, você vai perceber que o texto faz essa comparação. Ele observa o Antigo Testamento e aponta. Ele faz até mesmo uma galeria, chamada Galeria da Fé, apontando para os pais da fé, como Abraão, como Davi, como Jacó, entre outros. E apontando principalmente para o grande sumo sacerdote, Cristo Jesus, que nos traz eterna redenção, que traz para nós salvação completa, que traz para nós purificação, que traz para nós reconciliação com Deus e com o próximo. Portanto, nessa noite eu quero que você pense nisso, nessas duas perspectivas. A reconstrução ou a reconciliação do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E por que uma reconstrução? E por que uma reconciliação? Obviamente nós precisamos voltar ao passado, no início de todos os tempos, quando Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher e os fez perfeito e colocou no jardim do Éden, para que eles pudessem cultivar, guardar a terra, e assim viverem juntamente com o Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo número 3, aponta que o Senhor vinha na viração do dia e se relacionava face a face com Adão e sua esposa. Eles conversavam,
Não sabemos quanto tempo em que Adão ficou no Éden e Eva ficou no Éden antes de pecar, mas eles tinham um relacionamento perfeito com o Senhor. Não precisava de que ninguém pudesse intervir nesse relacionamento, não. Adão e Eva se relacionavam com o Senhor, porém, ao darem ouvido às tentações, ao darem ouvido a Satanás e a cobiça do seu coração, caíram em pecado e por isso se afastaram do Senhor e receberam a condenação, a morte, a separação do relacionamento entre Deus, pois agora o Senhor não mais viria na viração do dia. O Senhor não visitaria mais Abraão, mas o Senhor utilizaria agora outros homens para falar da sua justiça e do seu amor. Bem como também, o relacionamento entre homem e mulher foi rompido. O relacionamento perfeito, no capítulo número 2, quando Adão faz aquela linda poesia para Eva: tu és osso do meu osso e carne da minha carne. Você pertence a mim, eu pertenço a você, você me completa. No advento do pecado, Adão vira e diz: a culpa é dela, e abandona Eva, ao invés de protegê-la como um marido. Ele prefere retirá-la perto de si, para esconder o seu pecado. O relacionamento entre homem e mulher, ou o relacionamento entre os nossos semelhantes, ele é rompido. Mas o Senhor Jesus, Ele é aquele que traz para nós a reconciliação completa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 5, no verso número 1, ele diz da seguinte forma: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Além disso, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer que o Senhor Jesus morreu para nós, em nosso lugar, e nos deu a redenção, a justificação, enquanto nós ainda eram os seus inimigos, contrários ao Senhor completamente, mas mesmo assim Ele nos amou. E o texto aqui de Hebreus, que nos aponta para o sacrifício do Senhor Jesus, nos aponta para o seu amor, nos aponta também para uma reconciliação. Percebam, a partir do verso número 19, o que o texto nos afirma, como nós podemos ter acesso, o privilégio de conversarmos com o Senhor, o privilégio de ter relacionamento com o Senhor, um relacionamento perfeito. O texto começa: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui eu preciso parar para explicar o que essas palavras têm significado de cada uma e a sua importância. O Santo dos Santos, você deve conhecer muito bem a história. Era um local onde estava a arca do Senhor, onde a presença do Senhor estava. E esse local era reservado por um véu grosso. E só entrava o sacerdote uma vez ao ano. Ele se purificava e entrava para levar a adoração ao Senhor. Não todos não podiam ter acesso. Somente o sumo sacerdote. Ele tinha acesso a este local porque ele era escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor para tal tarefa, para tal função. O restante do povo do Senhor não tinha esse acesso. Precisava que um intercedesse por todos dentro do véu. Este local onde a presença do Senhor estava. Mas o que o texto diz? Que agora nós, servos do Senhor Jesus, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos acesso àquele local que somente o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E nós temos agora total liberdade para entrar no local santo dos santos. Nós temos total liberdade de entrar na presença do Senhor e falar com Ele com intrepidez. A palavra intrepidez significa liberdade. Nós podemos conversar com o Senhor de forma livre. Nós não precisamos que ninguém mais eleve os nossos pedidos para o Senhor. Eu e você podemos orar ao Senhor. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou isso. Ele ensinou que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que em secreto nos vê.
Nós podemos ter relacionamento com o Senhor, nós podemos ter um acesso livre a Ele, sem que pagássemos alguma dívida, ou se pagássemos algum tributo, porque nunca poderíamos fazer. Mas notem, que a entrada no Santo dos Santos, a permanência e o livre acesso que nós temos, não é baseado nos nossos méritos, não é baseado naquilo que você faz de bom, não é baseado naquelas boas obras que você realiza, mas a entrada no Santo dos Santos, de maneira livre, é concedida pelo sangue de Cristo Jesus. É o Senhor Jesus que nos dá o direito de entrarmos no Santo dos Santos. E como Ele fez isso? Derramando o seu sangue na cruz. Ao expressar, Pai, a Ti entrego o meu espírito, a palavra do Senhor diz que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Acabou. A separação não existe mais. Agora Deus está de novo reconciliando conosco. E percebam, não é nós que nos reconciliamos com o Senhor, é Ele que vem ao nosso encontro e se reconcilia conosco mesmo, nos perdoando, nos livrando, nos santificando, nos justificando. Portanto, meu amado irmão, aproveite o livre acesso que você tem ao Senhor. Você pode falar com Deus de maneira livre. Você não precisa de interlocutor, porque você tem um interlocutor que é Cristo Jesus, que Ele intercede por você, que Ele que te dá acesso ao Senhor, que Ele que leva a sua palavra e vai diante do Senhor e apresenta as suas queixas diante do Senhor, porque Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso Deus, e você tem esse livre acesso. Então desfrute disso, desfrute de momentos de oração, desfrute de momentos de comunhão com o Senhor, porque Ele te deu, Ele te concedeu isso. O verso número 20 diz que essa reconciliação, essa intrepidez, esse livre acesso, ele é feito pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote da casa de Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque o grande e sumo sacerdote, o Senhor Jesus, nos leva lá. Eu fico muito triste quando nós não temos este momento, quando nós não desfrutamos. Eu sei que conheço algumas pessoas que infelizmente não se importam e não dão importância para momentos de oração, preferem a vida corrida do que tirar um tempo para orar ao Senhor, preferem dormir mais 10 minutos, para então vestir a roupa muito rápido para ir para a escola, para o trabalho, ao invés de passar mais 10 minutos em oração ao Senhor, ganhando o seu tempo, preferem fazer outras atividades, ao invés de vir à igreja nos dias de culto de oração, para orarmos. Uma certa igreja, cerca de 1000 membros, resolveu fazer uma campanha de oração, um relógio de oração de 7 às 7. Vou repetir, uma igreja de 1000 membros, fizeram uma reunião de oração, um relógio de oração de 7 às 19 horas. Toda hora tinha um grupo ali orando. E você assinava a folha ali, mostrando que você estava naquele momento. Pasmem vocês, que dentro desses 1000 membros, que professam a fé em Cristo Jesus, apenas 50 deles se motivaram para orar, se motivaram para interceder. Até quando nós vamos ficar assim, sem ter relacionamento com o Senhor perfeito, sendo que nós ganhamos esse livre acesso a Ele, e esse acesso foi caro, não foi barato. Portanto, meu querido amado irmão, desfrute dos momentos de oração, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega ao Senhor, desfrute disso, para a glória dEle. Mas o texto nos diz, verso número 22,
aproximemo-nos com sincero coração. Eu fico aqui me questionando porque esse sincero coração aqui está relacionado com a verdade, a sinceridade do seu coração. Sinceridade aqui é ser sincera, é ser sem máscara. Esses dias para trás, o Adriano deu um aviso aqui na escola bíblica dominical, a respeito, creio que foi no domingo passado, a respeito do trabalho da UPH. E ele disse assim: nossa, como é difícil chegar aqui sem um personagem, sem uma máscara. É muito mais fácil fazermos um teatro, falarmos de um teatro, às vezes pintado, ou muitas vezes com máscara mesmo, ou com outro personagem, para que as pessoas, nós sentimos muito mais livres, porque nós não estamos falando de nós mesmos, é um personagem. Mas chegar à frente com a cara limpa, sendo eu mesmo, sem um personagem, mostrando quem eu sou, as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, como isso é difícil. Mas é assim que Deus quer que você se relacione com Ele. Ele não quer que você se relacione com Ele com máscaras, escondendo quem você é. Porque se você fizer isso, você está mentindo para você mesmo, e pensando que engana a Deus. De Deus nós não enganamos. Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Portanto, o Senhor quer que nós nos aproximemos dEle com sincero coração, com verdade. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós cultuamos ao Senhor, viemos à igreja, participamos das programações, mas com o nosso coração contaminado e mascarado. Pensamos que estamos agradando ao Senhor Deus, quando estamos procurando, às vezes, ser aplaudido e visto pelos homens. Deus não contempla o exterior. Nós estamos estudando isso com Davi. Deus não contempla as coisas externas, Deus contempla o interior. Ele sonda o nosso coração, Ele vê quem nós somos. Muitos acham que adoram ao Senhor sinceramente, mas ainda não conseguiram desvencilhar desse mundo perverso. Não conseguiram uma completa dependência do Senhor. Tem coragem de orar: Deus, eu te entrego a minha vida. Tem coragem de cantar canções que falam: Deus, eu te dou tudo que eu sou, toma a minha vida. Quando muitas vezes está enraizado, agarrado nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, e não consegue ser, no mínimo, fiel ao Senhor, nos seus dízimos e nas suas ofertas, mas querem as bênçãos de Deus. O Senhor nos reconciliou para que pudéssemos relacionar com Ele com sinceridade, mostrar quem nós somos. E às vezes, meu amado irmão, você pode ter dificuldade nessa área. Então seja sincero ao Senhor, diz: Deus, eu tenho dificuldade em ser fiel ao Senhor. Eu tenho dificuldade de Deus de entregar parte daquilo que o Senhor tem me dado. Me ensine, Jesus. Modifica a minha vida. Eu quero ser íntegro diante do Senhor, eu quero ser sincero diante do Senhor. Deus, muitas vezes eu oro, mas na minha oração é mentirosa. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade, mas eu quero que o Senhor faça a minha vontade, Senhor. Então me ensina, Senhor, a orar verdadeiramente, a mostrar quem eu sou. Seja sincero diante de Deus, porque Ele pagou um preço e nos trouxe a reconciliação, para que nós possamos ser sinceros. Além disso, nós precisamos chegar ao Senhor Jesus em plena certeza de fé, crendo nele, sabendo quem Ele é, conhecendo a sua justiça, conhecendo o seu amor. Confiança no Senhor é algo que nós precisamos cultivar, porque o próprio autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não confiarmos no Senhor, se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor e pedir que Ele conduza a nossa vida, nós não estamos sendo sinceros e não temos completa certeza daquilo que nós cremos. Se eu creio que Cristo Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e daquilo que eu desejo, eu entrego a minha vida dEle. Se eu creio que a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os meus, que os planos do Senhor são muito mais perfeitos do que os meus,
eu vou me entregar para Cristo, eu vou me entregar para o Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou depositar a minha fé no Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer. O nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser um relacionamento verdadeiro, livre e baseado na fé. Porque é um relacionamento purificado. É um relacionamento lavado. Olha o que o texto diz. Verso de número 22. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O pecado é como se fosse uma sujeira, uma contaminação. E a água aqui significa essa limpeza. É como nós tomarmos um bom banho. Depois de uma aventura, depois talvez de jogar uma bola, ou então fazer aquele almoço e não ficar com o cheiro de cebola na mão, ou então com gordura no corpo, num calor como nós vivemos, nossa cidade está cada vez mais calor, embora anos passados era uma cidade um pouco mais fria, está mais calor. Quando então vamos lá, tomamos aquele bom banho e ficamos limpos, nos sentimos limpos, a energia volta, nós ficamos renovados. E o sangue de Cristo fez isso conosco. Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele tirou toda a mazela, todo o pecado, toda a sujeira, toda a condenação, e agora nós somos livres em Cristo Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, nós somos mais alvos do que a neve. Por isso nós podemos ter a certeza e a segurança de um relacionamento restaurado com Cristo. Porque Ele é fiel, como diz o texto no verso número 23. Ele é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E a promessa que Ele fez é que, através do seu sangue, aquele que foi purificado, ele será salvo. E Romanos capítulo número 8 diz que nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem principados e potestades, nada nos afastará do amor de Cristo. Nem o coronavírus não pode nos retirar do amor de Cristo, porque aquele que fez a promessa, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque nós temos a segurança de que uma vez salvos, salvos para sempre. Se eu entreguei a minha vida, se eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu posso cantar Hosana nas alturas, ou Maranata, vem Senhor Jesus, porque eu sei para onde eu vou. Porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas notem, o verso número 24, o verso número 25, não trata de um relacionamento para com Deus. Ele trata de um relacionamento para com o próximo. E o autor começa dizendo, consideremos também uns aos outros. Ou seja, observem, se relacionem, tenham momentos de comunhão. Observem o valor de cada um. Percebam que vocês não podem viver sozinhos, mas você precisa levar em consideração o seu próximo. E o texto nos diz que precisamos fazer algumas coisas. E a primeira coisa que o texto nos diz é, nós precisamos, consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. A palavra aqui, talvez nesse texto, seja a mais bela, ou a que eu mais gosto de falar, que é desse amor. É um amor que não é um amor de pai para um filho, nem de um esposo para uma esposa. É o amor daquele que morreu na cruz para me dar a redenção. É o amor ágape, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor de Cristo pela sua igreja, o amor de Cristo pela sua noiva. O amor que colocou a sua vida em lugar do outro, para que o outro pudesse então ter vida em abundância.
Portanto, o Senhor Jesus nos ensina, e esse texto nos ensina, que nós precisamos estimular esse amor uns com os outros. Nós não podemos ser egoístas e nem partidaristas. Nós precisamos estimular uns aos outros no amor de Cristo, nesse amor incondicional. Esse amor que o Senhor Jesus demonstrou, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Este é o grande mistério do Evangelho. Aqui está a reconciliação. Enquanto no Éden, no momento do pecado, Adão vira as costas para Eva e deixa de amá-la, nós não podemos fazer isso. Nós que temos agora a reconciliação com o Senhor, livre acesso ao Santo dos Santos, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós devemos agora voltar a nossa face para o nosso próximo e amá-lo como a nós mesmos e como Cristo me amou. Este é o nosso papel. O amor aqui é considerar um superior ao outro. É como se eu fosse o seu servo, estou aqui para te servir, e assim, mutuamente. E nota que o texto aqui não diz que a liderança precisa estimular, que os presbíteros ou o pastor precisa estimular. Esse estímulo é de todos, é a igreja toda. São todos os membros. Eu devo estimular a dona Neuza a me amar e eu amar a dona Neuza. Assim a dona Neuza também estimular o amor ao Zé do Carmo. E assim sucessivamente. Para que aqueles que chegam dentro de uma comunidade, dentro da igreja, possam também sentir o mesmo amor que Cristo nos deu. É por isso que nós congregamos. É por isso que estamos juntos. Para mostrar o amor de Cristo. Para que aquele que chega cansado, aquele que chega exausto, aquele que chega doente, espiritualmente, nós possamos acolhê-lo e cuidar dele, para demonstrar esse amor, porque ele precisa desse amor. Mas eu faço uma pergunta para vocês: será que nós temos cultivado esse amor? Será que nós temos demonstrado esse amor? Quantas vezes, meus amados irmãos, nós chegamos e saímos da igreja e nem percebemos quem está do nosso lado. Muitas vezes nós sentamos nos nossos lugares cativos, onde tem até mesmo o nosso nome, ou até mesmo a marca das nossas costas. E ali é o nosso lugar, ninguém senta. Só que muitas vezes nós entramos, sentamos no nosso lugar cativo, e vamos embora e nem sabemos quem entrou e quem saiu da igreja. Não sentimos falta daquele que não veio. Muitas vezes nós falamos isso na escola dominical: olha, procura alguém que não veio, chama ele para participar. Hoje pela manhã eu dei falta da Noemi e da Vitória, não tinha visto elas de manhã, porque eu não tinha ido na porta. E eu no carro falei assim: mãe, a Samara falou assim: não, só faltou a Ana. Eu falei assim: não, a Noemi e a Vitória não veio. Não, elas veio, eu não vi elas. Eu falei: meu Deus, eu não vi elas, é porque eu não fui na porta, eu não vi as duas. Mas eu senti falta das duas, porque eu não vi o rostinho delas. E quando faltam, faz falta. E precisa fazer falta em mim, mas também precisa fazer falta em vocês. Quando alguém não fala, não está vindo, não participando, nós temos que lembrar: ei, tem alguém que não está vindo. Como por exemplo, desde quarta-feira, a nossa irmã Dodola não tem vindo na igreja. Quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Ela não perde nenhum culto. E talvez poucos sabem onde ela estava. Eu no caso, fiquei sabendo hoje de manhã. Hoje ia fazer uma visita para ela e não deu. Ela estava internada junto com seu filho. E às vezes na quarta-feira alguém lembra sempre dela, que é a Valentina. Quando a Dodola não vem, ela levanta o dedinho e vamos orar pela Dodola. Cada um é importante. E nós precisamos cultivar esse amor, mostrar esse amor uns para com os outros. Para quê? Para estimularmos também nas boas obras. Meus irmãos, há muito trabalho a ser feito. Há muito trabalho a ser realizado.
Você que está chegando na igreja e quer se tornar membro da igreja presbiteriana Nova Vida, eu quero dizer para você, arregace as mangas, porque você vai trabalhar. Hoje pela manhã o Luciano conversou comigo, pastor, eu quero ser membro da igreja presbiteriana Nova Vida. Luciano, seja bem-vindo e prepare para trabalhar, porque nós iremos te estimular para a boa obra. Nós queremos estimular cada um de vocês para o trabalho, porque há muito trabalho para ser feito. A seara é grande demais, mas infelizmente poucos aqueles que botam a mão no arado e trabalham. Portanto, nós precisamos estimular. E sabe como nós estimulamos? Não é pôr no defeito, falando eu fazia melhor. Ele é fraco demais. Não, meus amados irmãos. Ao invés de você olhar os defeitos, elogie. Que bom trabalho. Deus abençoe a sua vida. Porque nós não tínhamos isso na igreja e está desenvolvendo. Que bom. Deus abençoe você. Estimule uns aos outros, para que assim também você possa ser canal de bênção na vida do outro. Para tanto, o verso número 25 diz: portanto, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia está chegando. Cristo está chegando. Cristo está voltando. Relato de epidemias, terremotos, entre outras coisas, mostra e aponta para a volta de Cristo. Ele está vindo. Mas não é porque Jesus está vindo ou voltando, o seu dia se aproxima, que nós podemos deixar de viver unidos. Pelo contrário, nós precisamos estar mais perto. Mas pastor, agora tem um coronavírus. Calma, vai passar a epidemia em nome de Jesus. Depois nós vamos poder nos abraçar. Nós vamos poder ter comunhão. Porque foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para um relacionamento perfeito com Deus e com o meu próximo. Portanto, meu amado irmão, em nome de Jesus, aproveite o relacionamento perfeito que você pode ter com Deus. O livre acesso que você tem a Ele. Aproveite também para se relacionar com o seu próximo, com o seu irmão, para estimular ele no amor e nas boas obras. E por muitas vezes, ensiná-lo e admoestá-lo, para que ele possa andar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe assim as nossas vidas. E que em nome de Jesus nós possamos crescer em relacionamentos, para que possamos ser de fato um corpo de Cristo, um corpo que é edificado, um corpo que é transformado, um corpo que é glorificado e que trabalha para o crescimento da igreja e do reino do Senhor.